Olá, eu sou Luiz Pereira e quero aproveitar este momento para fazer uma breve apresentação do Sermão do Monte, proferido por Jesus às margens do lago de Genezaré, mais conhecido como Lago da Galileia, que Jesus fez de maneira pública para seus seguidores, em especial seus discípulos. Jesus fez 4 grandes discursos, sermões, que estão descritos nos evangelhos. Nós temos o Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Profético. Temos o Sermão do Templo, ou Sermão dos 8 Ais. Temos ainda o Sermão do Cenáculo, ou Sermão da Santa Ceia. E temos o Sermão do Monte, que é o mais conhecido, que foi realizado por Jesus no início de sua vida pública. Os outros 3 sermões foram já no final da sua vida pública, já próximo à sua crucificação. Já o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, foi logo no início da sua vida pública, quando ele tinha acabado de formar, né, de convidar, de montar os seus 12 discípulos. A quantidade de informação, de ensinamentos que esse Sermão do Monte possui, fez com que Gandhi dissesse uma vez que se todos os livros da humanidade se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, pouca coisa teria se perdido de fato. Porque a quantidade de ensinamentos valiosos para a humanidade que esse sermão contém, a gente pode comparar, sem exageros, com o conteúdo de escrituras sagradas de outras religiões, como, por exemplo, o Alcorão dos muçulmanos, Bhagavad-gita dos hindus, alguns livros do Triptaka dos budistas, enfim. É um sermão que é referência para todos aqueles espíritos que querem ter uma guia, uma referência de caminhada espiritual, evolutiva, de vasto valor ético e moral. Podemos dividir o Sermão do Monte em 6 grandes partes. A primeira parte é a parte que descreve, que lista as bem-aventuranças. Uma segunda parte que fala da missão que todo cristão deve assumir. Uma terceira parte que fala sobre as interpretações das leis. Uma quarta parte que fala do valor da caridade e da oração. Uma quinta parte que fala da importância dos bens espirituais, do acúmulo de bens espirituais em detrimento dos bens materiais. E uma sexta parte, onde Jesus destaca a importância de nós colocarmos em prática os ensinamentos contidos no Sermão do Monte. Falando com um pouco mais de detalhes sobre cada uma das partes, na primeira parte, bem-aventuranças, Jesus lista 9 bem-aventuranças, 9 valores, qualidades, propriedades que devemos buscar, e Jesus ainda nos coloca as respectivas premiações, bênçãos que vamos conquistar se
dominarmos as qualidades, propriedades que as bem-aventuranças listam. As bem-aventuranças são em número de 9. É comum encontrarmos na literatura o número de 8, mas nesse caso é que as bem-aventuranças de número 8 e 9 foram unidas numa única, que são bem-aventuranças de perseguição. Mas, independente do número ser 8 ou 9, o que vale de fato é a importância dessas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças, né, nos indicam, numa leitura, numa análise, uma interpretação mais profunda, um roteiro de evolução espiritual, aonde cada bem-aventurança dominada indica um grau evolutivo alcançado, aonde para dominarmos uma bem-aventurança é necessário que controlemos, que dominemos as anteriores. Ou seja, todas as bem-aventuranças são trabalhadas de maneira simultânea, mas só conquistamos uma quando dominamos as anteriores. Então, é uma referência de caminhada evolutiva e espiritual excelente para seguirmos. Então, nós precisamos conhecer cada uma das bem-aventuranças e, o mais importante, precisamos vivenciar cada uma delas no nosso dia a dia. Na segunda parte, Jesus nos coloca que todo cristão tem por missão viver os valores cristãos, de paz, de amor, de fraternidade. Na verdade, Jesus nos pede que nós consagremos as nossas vidas de forma que a vivamos de maneira cristã. Para sermos único ou um com Jesus, da mesma forma que Jesus é um com o Pai. Ou seja, estarmos em sintonia com Jesus, para assim estarmos em sintonia com o Pai. Na terceira parte das bem-aventuranças, Jesus nos fala da importância de nós termos o conceito correto das leis éticas e morais. Ele coloca de maneira bem clara nesse sermão que ele não veio negar as leis mosaicas, ele veio dar uma nova interpretação. Ele veio complementar o que Moisés trouxe. Que, na verdade, ele resumiu as leis mosaicas numa única: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E que devemos, portanto, viver essas leis de maneira contínua em nossas vidas para estarmos em sintonia com o Pai e assim sermos abençoados. Na quarta parte, ele fala da importância da caridade e da oração como meio de sintonia com o Pai, com a boa espiritualidade. Ele fala que é importante que amemos na prática, e caridade é isso, é a materialização do amor. Ele fala que devemos orar no secreto, no sigilo, de forma oculta, para que não busquemos nenhum tipo de ganho
de remuneração, de reconhecimento. Isso vale tanto para a caridade, para a materialização do amor, devemos praticar ela de maneira verdadeira, sem buscar reconhecimento, como para a oração, que devemos fazer também de coração. Jesus nos fala ainda no Sermão do Monte, sobre a questão de nós darmos mais valor aos bens do espírito, em detrimento aos bens da matéria. Em ser do que ter. Em buscarmos bens espirituais que nos façam mais ser. E não bens materiais que nos faça mais ter. Porque o que importa, na verdade, é o que somos e não o que temos. E que, por isso, devemos buscar valorar aquilo que enriquece o nosso espírito. Buscar na matéria a felicidade do nosso espírito e não buscar a felicidade momentânea da carne. Não que não possamos ser felizes, sentir prazer, mas que não devemos perder o controle e trocar o meio pelo fim. Porque a vida na matéria é um meio de elevação espiritual. Então, devemos sim buscar viver o presente da vida da melhor maneira possível, mas com responsabilidade, para não perdermos o foco, que é evoluirmos, crescermos em espírito, em poder de ser. E Jesus termina esse sermão nos colocando a importância de fazermos isso de forma prática. A importância de vivenciarmos no nosso dia a dia os ensinamentos colocados no Sermão do Monte. Inclusive Jesus nos coloca a metáfora da casa que é construída em terreno firme, sólido, e da casa que é construído com alicerces em terreno arenoso. Que a casa que é construída em terreno sólido, firme, vem a água, vem a chuva, e ela continua lá, firme, robusta, forte. Fazendo um paralelo da casa com o nosso espírito, nós devemos ter um espírito forte, com alicerces bem trabalhados, para que possamos vivenciar, experimentar os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida, as dores do viver, sem que nos percamos nesses processos. Que nós entendamos que os problemas, as dificuldades que surgem à nossa frente são melhor vivenciados quando encaramos como oportunidade de crescimento. Que esses obstáculos, problemas, dificuldades são efeitos de causas provocadas por nós mesmos, por nossas escolhas, nessa existência ou até em outras. E que por isso devemos mostrar nosso valor,
vivenciando esses obstáculos, essas dificuldades, esses problemas, de uma forma construtiva e de uma forma cristã. Que possamos nós, então, viver com essa consciência que precisamos nos trabalhar de forma contínua. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.